E aí, alunos dos terceiros anos que estão de recuperação, né? Que vergonha. Muito bem. Então, na aula de hoje eu vou passar nos conteúdos da revisão, beleza? No Classroom, logo abaixo desse vídeo, do link desse vídeo, eu vou deixar um PDF com os slides das aulas que eu já dei, né? Das aulas que foram passadas desse conteúdo, ou seja, tem todos os slides lá. Aqui eu peguei só alguns slides, mas nesse PDF vai estar todos os slides referentes ao assunto da aula. Então você pode estudar por ele, ou melhor ainda, você pode revisitar as aulas, né? Que estão todas no meu canal lá no YouTube. Então basta você ir lá e reassistir essas aulas todinhas, ok? Até porque a gente tem só aqui cerca de 40 a 45 minutos para trabalhar, né? Uma quantidade de conteúdos, beleza? Então, para a recuperação de vocês vai ser os tipos especiais de reprodução, né? Os tipos de produção, tipos especiais de produção e a parte de evolução, tá? As ideias evolutivas, os sinais evolutivos, enfim, ok? Então, parte de fósseis, Lamarck, Darwin, neodarwinismo, fósseis, essa parte eu vou cobrar de vocês para recuperação, beleza? Então, estudem direitinho e passem logo para vocês terem seu merecido descanso, beleza? Então, bora para a aula de hoje. Então, na nossa aula, nós vamos trabalhar a nossa aula de recuperação de 2020, tá? Iniciamos com tipos de reprodução, né? Tipos de reprodução assexuada e sexuada, beleza? Esses dois aí. Deixa eu ver como é que fica isso aqui. Então, tipos de reproduções sexuada e assexuada e sexuada, beleza? Só que dentro, então a gente sabe que reprodução assexuada é aquela que vai ter a em que os indivíduos se reproduzem de forma a não utilizarem gametas, né? Então não tem troca de gametas, não tem o ato, né, sexual em si. Então isso vai acontecer na reprodução assexuada. Na assexuada tem que ter os dois, né, o macho e a fêmea, e eles vão fazer as trocas de gametas. Então aqui na assexuada não tem, eita, não tem gametas, e na reprodução assexuada, né, vai ter gametas. Beleza? É praticamente isso aí que vocês têm, tá? Então esse aqui não tem gametas, tá? E essa aqui tem os gametas. Beleza? Mais ou menos isso. Aí, tipos especiais de produção. Então vocês têm aí a regeneração, que é um tipo de reprodução assexuada, autogamia, polioembrionia, polioovulação, partenogênese, tá? Pedogênese, neotenia, clones, conjunção, metagênese. Então, tudo isso são tipos especiais de produção. Vou falar de cada um bem rapidinho e bem correndo, tá? Então, não vou ficar aprofundando demais, que a gente já fez isso nas aulas. Então, regeneração é o processo assexuado em que os indivíduos, tá? Em que certos indivíduos, ao serem seccionados, ou seja, eles são fragmentados, são cortados, tá? Vão dar origem a outros. Por exemplo, nós temos as planárias, beleza? As planárias fazem isso, tá aqui as planárias fazendo essa paradinha aí. Então, se você cortar a planária em partes, cada partezinha dela, tá, ó, a cabeça gera um novo indivíduo, o corpo outro indivíduo e a cauda outro indivíduo. E você vai ter esses indivíduos gerados
né, depois de um tempo, ó, você tem esses 3 indivíduos formados aí, tá? Aqui é uma foto, né, verídica. Então ela foi cortada bem aqui. Aí é só a parte da cabeça gera um novo indivíduo, e essa parte aqui, ó, que é o que eles mostraram aqui, mesmo sem a cabeça, no 7º dia, depois no 10º dia e no 14º dia já tem olhos, né, os ocelos, que não tem olhos, tem ocelos. Novamente, ó, só que aqui ele segmentou ela em várias partes, né? Tem minha caneta. Então aqui ele segmentou ela em várias, fez ticou a bicha todinha, tá? A autogamia, beleza? Então, autogamia ou autofecundação é quando o indivíduo tem os dois sexos. Ocorre a fecundação entre os gametas masculino e feminino em um único indivíduo hermafrodita. Então, o indivíduo tem que ser hermafrodita para conseguir isso aí. Então, ele precisa ser, ó, tá? Hermafrodita para que isso ocorra. Exemplo disso, nós temos as tênias. Essa coisinha horrorosa aqui, tá? A têniazinha aí. Novamente, então a cabeça dela, e aí vai ter esses lobozinhos aqui, ó, esses pedacinhos, tá? Que são as proglótides. E essas proglótides, elas têm o ovário, tem um útero, tem o polo genital e tem junto com isso os testículos, então ela consegue se autofecundar. A poliembrionia, tá? Poliembrionia, em que uma única célula ovo dá origem a vários embriões. Pode ocorrer casos em animais, ovíparos ou em partenogênese, tá? Que é durante as divisões mitóticas, cada célula, tarará, desse processo de reprodução é nascimento de 2 ou mais seres, tá? Muito semelhantes, tá? Necessariamente do mesmo sexo. Então são gêmeos univitelinos e são formados por este processo também, beleza? Então nós temos aí os seres humanos, tem esse processo, tatus, cães, coelhos e alguns insetos são exemplos, né? Fazer isso aí. Então, exemplo de poliembrionia são os gêmeos univitelinos, que são muito parecidos e do mesmo sexo, tá? Poliovulação é o contrário da poliembrionia, que vai gerar 2 indivíduos, tá? São gêmeos formados por poliembrionia, são os gêmeos bivitelinos, que são resultados da poliovulação, ou seja, a mulher liberou 2 óvulos naquele dia, foi fecundado por 2 espermatozoides diferentes e parará. Então, sendo fecundados são distintos. Os indivíduos são geneticamente diferentes, nasce um menino, uma menina, se é um casal misto, né, tipo um negro e um branco, mas pode ser que nasçam os filhos também, né, com cores divididas. Então eles são gêmeos bivitelinos, beleza? E aqui mostrando, né, a poliembrionia e aqui a poliovulação, beleza? Na poliembrionia, um único espermatozoide junto com um único óvulo, um espermatozoide junto com o óvulo, eles vão se duplicando. Então, em vez de duplicar, tipo 1 vira 2, tipo 2 vira 4, 4, 8, tarará, e assim sucessivamente geram 2 bichinhos iguais. Na ovulação não, tem 2 óvulos e 2 espermatozoides, óvulos e 2 espermatozoides, e esses darão origem a 2 indivíduos diferentes, como se fosse uma gestação normal aqui e uma outra gestação normal aqui, beleza? Não isso aqui nada. Tá. Aí nós temos a partenogênese, beleza? Que é o desenvolvimento do embrião a partir de um óvulo não fecundado. Ou seja, não teve fecundação do óvulo, não teve cópula. E aí gerou um novo indivíduo, né? As jiboias podem fazer isso, mas é meio raro de acontecer. Acontece muito, né? Geralmente em indivíduos são haploides, esses indivíduos são haploides, tem apenas um N, né? Aí ocorre muito com os zangões e escorpiões amarelos. Esse escorpião amarelo virou uma infestação, tá?
aqui no Brasil, em São Paulo, se não me engano, em algum estado do Brasil, onde eles não eram comuns, as fêmeas foram para lá e por partenogênese começaram a proliferar, mesmo sem a presença do macho. E os zangões, vocês sabem que os zangões é no caso aí das abelhas, né? As abelhas precisam dos zangões para existir. Tarará, algumas espécies como pulgas e borboletas, respectivamente, né? Então podem ser diploides também, quando não ocorre meiose ou quando o corpo polar junta-se ao ovo, né? No caso aí de pulgões e algumas borboletas. Partenogênese, são três tipos de partenogênese. Nós temos a arrenótoca, que origina apenas indivíduos machos, que é o caso das abelhas. A telitoca origina apenas indivíduos fêmeas. E a deuterotoca, que origina ambos os sexos. Tá? Nos machos, né, tem a rainha. Dela vai nascer as operárias todas fêmeas, beleza? Mas ainda foi usando os espermas que foram guardados dentro da fêmea. E o zangão, né, é o macho e ele vai ser haploide, ele não é diploide igual as operárias e nem a rainha. Tá aí, ó. Rainha com seus 32, o zangão somente 16, tá? E o zangão gera os espermatozoides dele também, ó. Mas todos com 16 também. A fêmea gera os ovos com 16. E aí gera a rainha zooperárias com 32. E quando acabar, né, os espermatozoides geram um novo zangão. Tá? Iniciar o processo. E aqui está o escorpião amarelo, que também faz esse processo. Né? As fêmeas fazem isso, gerando novas fêmeas e bagunçando o habitat de muitos lugares. Pedogênese. Então, ela ocorre geralmente em indivíduos no estágio larvário, pode dar origem a novas larvas por partenogênese, tá? Ou por células não reprodutivas. Então, a facíola hepática e o Schistosoma mansoni, né? O patomino responsável pela extossomose ou barriga d'água, são exemplos de bichos que fazem isso, tá? Tá aqui, ó, o trequinho feio aí. E aqui é a facíola hepática, beleza? Neotonia, que é um indivíduo com características larvárias, desenvolve-se habilidades e características reprodutivas, inclusive produzindo gametas férteis, tá? Ainda no estado larval, beleza? Então, o desenvolvimento dessas características podem estar relacionados ao mau funcionamento da glândula tireoide, fatores genéticos ou exposição excessiva ao frio, ou ausência de luz ou falta de iodo no organismo. A axolote, né, que é uma larva de salamandra, indivíduos da ordem Strepsiptera, né, são um exemplo. Então, aqui é o exemplo da salamandrazinha, que mesmo no estágio larval entram na fase reprodutiva. Clones, beleza? Nem todos os clones são resultado de procedimentos laboratoriais, né, tal como foi a ovelha Dolly. A fissão binária é um tipo de clone onde os indivíduos se partem no meio e geram outros indivíduos, presente principalmente na reprodução de bactérias, tá? Então geram clones, uma vez que uma única célula divide-se em duas idênticas, tá? Duas idênticas. Isso são clones. Conjugação. Então nesta há uma troca de material genético, não gametas. Vai ocorrer entre bactérias, protozoários e algas filamentosas. Então, tipo, uma bactéria tem uma bactéria aqui, né, normalzinha na dela, aí chega outra aqui com o fator F. Ó, ela possui esse fator F aqui, que essa aqui não tem. Essa não tem o fator F. Beleza? E aí, essa daqui ela vai passar um pouco disso para outra. Então ela vai passar um pouco disso aqui para outra. Ao passar, vai gerar uma conjugação. Ó. Então aqui ele está passando material para outra. Ao fazer isso, ele vai gerar um novo material. Isso aqui pode ser
uma resistência a alguma coisa. Ela vai passar a ser resistente, por isso que gera a saída das superbactérias, tá? Você tem que tomar cuidado com o antibiótico direitinho e não fazer nada errado. A metagênese, cruzamento por alternância de gerações, onde ora a reprodução se dá por forma assexuada e outra por sexual, ou seja, é um indivíduo da mesma espécie, só que alternando gerações. Em um dado momento do processo dela, a reprodução vai ser assexuada e depois de um outro dado momento passa a ser sexuada, tá? Então essa modalidade reprodutiva é típica de quinidários e plantas sem sementes, tá? Tá aqui, ó. Então, os quinidários, né, tem esse. Então aqui nesse período aqui eles fazem a forma sexuada, a troca de gametas, e quando chega para cá, né, aqui vai começar a reprodução assexuada, sai de pólipo para éfira, e aí é uma forma assexuada. E aí nós entramos nas ideias evolucionistas, né, que é a parte de evolução. Então inicia-se aí com o tio Lamarck, tá? Falando aí do Lamarckismo, beleza? Que é o negócio do uso e desuso das estruturas corporais, característica adquirida transmitida aos seus descendentes. Beleza? Essa é a teoria de Lamarck. O darwinismo, que são indivíduos diferentes, variabilidade genética e seleção natural. Muito importante isso aqui da seleção natural. Tá? E aí nós temos as teorias evolutivas. Beleza? As teorias evolutivas. Cadê? As ideias evolucionistas, que nós temos aí a teoria sintética. Cadê o negocinho? Aqui. A teoria sintética, tá? Teoria sintética da evolução, neodarwinismo, beleza? E os indivíduos a recombinação gênica, seleção natural também, tudo bonitinho, né? Indivíduos de recombinação gênica, seleção natural e tudo mais, tá? Evolucionismo, né, que é a parte central do negócio. Então, está tudo na origem das espécies e das modificações sofridas ao longo do tempo. As teorias evolucionistas, nós temos os dois principais, que é o tio Lamarck, tá? E o tio Darwin, beleza? Darwinismo e o Lamarckismo. Lamarckismo, tá? Então, Lamarck defendia que os seres vivos provinham de outros seres vivos e cada espécie ocupava um lugar na sua escala natural. Não está errado, né? A teoria da evolução elaborada por Lamarck em 1809 evidencia os dois princípios. A lei do uso e desuso, aí começou a dar um trem ruim, e a lei de transmissão de caracteres escritos. Esse que deu muito ruim. Lei do uso e desuso. Se você usa algo, você passa a desenvolvê-lo, né? Você desenvolve. E aqui era uns pezinhos estranhos. Começou a nadar muito, precisou melhorar. Opa, nadadeira, membranas digitais e aí bem desenvolvidas depois. Isso aí, tá? Mas não é bem isso que aconteceu, beleza? Lei da transmissão de caracteres adquiridos, ou seja, o organismo adquirido ao longo da vida, pelo uso e desuso, são transmitidos aos seus descendentes. Ou seja, se essa planta adquire alguma novidade, ela transmite isso para os seus descendentes. Não é assim que acontece. Os são adquiridos pelos cactos durante sua evolução, transmitidos nas gerações futuras. Só que não. Aí tem o típico do Lamarck, né, que é falar das girafas, que a girafa tinha um pescoço pequeno, depois ela foi esticando para comer as folhinhas, aí o pescoço foi crescendo, e esticando mais um pouco foi crescendo, e isso, detalhe, foi passando para os seus descendentes. Essa que esticou tanto, aí cresceu e passou para essa. Não é assim que funciona. As críticas, né? A lei do uso e desuso não é verdadeira em todas as situações e os órgãos e instrumentos pelos sofrem regressão quando deixam de ser usados.
não está tão errado, às vezes, né? Você para de usar algo, ele atrofia. Ele sofre um processo de ele atrofia, tá? Então, se você para de usar demais algo, ele atrofia. Se você ficar muito tempo sem sair da sua cama, seus músculos vão atrofiar. E aí você vai ficar com dificuldade de se movimentar, ok? Então, as características ao longo da vida, você viu, afeta apenas a sua parte somática e não seu material genético. Não significa que você atrofiou o seu corpo de tanto ficar deitado, que você vai passar isso para os seus filhos. Então, elas não são transmitidos às suas descendências, tá? E aí vem o tio Darwin para tirar isso daí. Então, o Charles Robert Darwin, que nasceu nesse período aqui, Darwin então documentou e comprovou a evolução, tornando essa ideia aceitável pelo cientismo público em geral. Destruiu o conceito válido até então de um mundo fixo, né? Eles acreditavam no fixismo, isso não existe, tá? Não existe. O histórico do tio Darwin. Então ele fez uma viagem entre 1831 a 1835. Então ele passou pelas Américas, África e Oceania, beleza? E o principal estudo dele ocorreu aí no arquipélago, né, de Galápagos, nas ilhas de Galápagos, estudando principalmente o tendilhão, tá? Que são semelhantes entre si, mas com formas de bicos. Os bicos, né, são diferentes devido ao tipo de alimento disponível em cada ilha. E aí eles têm não só bico, como colorações diferentes também. Tá? Então, aos 22 anos, ele embarca no navio The Beagle. É uma viagem de 5 anos. Tá? Então, como naturalista de bordo, encontra nessa viagem evidências das ideias evolutivas que as espécies não são fixas, tá? Ela não existe o fixismo. Então ele fez esse trajeto. Ele começou, saiu obviamente próximo aqui e fez essa viagem todinha. Olha que coisa bonita, né? Mas o principal ponto dele, né, foi nas Ilhas Galápagos, onde ele teve essa diversidade muito grande de seres vivos. Aí tem as tartarugas gigantes aí e tudo mais. Em 1838, né, 3 anos depois, ele desenvolveu a teoria da seleção natural, publicada conjuntamente com Alfred Russel Wallace em 58, 20 anos depois que ele desenvolveu. Em 1859, publicou o livro A Origem das Espécies, no qual foi introduzida a ideia de evolução a partir de um ancestral comum por meio de seleção natural, ou seja, nós descendemos de um ancestral comum e fomos evoluindo com o tempo de acordo com as necessidades que o ambiente nos exigia. Quem se adaptava melhor sobrevivia a esse ambiente. Tá? A evolução, segundo Darwin, você tem variabilidade entre os indivíduos, seleção de características e adaptação da população. Então, a variabilidade genética é importante, tem a seleção das características mais interessantes e a adaptação, aquele que melhor se adapta sobrevive, né? Então ele explica a origem da variabilidade dos indivíduos da população. Então Darwin propôs uma, cadê a caneta? Ele propôs uma explicação para esse fenômeno, tá? Então, uma população de uma determinada espécie, em um determinado momento, inclui indivíduos com características variadas. Beleza? A evolução da espécie tem como resultado taxas diferentes sobre a reprodução dos vários indivíduos, de modo que as frequências ativas dos tipos mudam com o tempo. Tá? Então, você tem aí, para vocês resumirem, 3 princípios. Beleza? Princípio da variação. Então, entre os indivíduos de qualquer população há uma variação. Dentro desses mesmos indivíduos há uma variação quanto à morfologia e fisiologia, né, e ao comportamento. Princípio da hereditariedade.
Então, os descendentes se assemelham aos seus genitores, mas que os indivíduos não aparentados. Ou seja, no princípio da variação, mesmo você tendo vários irmãos, cada um vai ter uma morfologia, uma fisiologia, um comportamento diferente do seu, mesmo todos sendo da mesma família. E o princípio da hereditariedade diz que os nossos parentes são mais semelhantes a nós do que os que não são os nossos parentes, tá? E o princípio da seleção, que algumas formas são mais bem-sucedidas do que outras em sobreviver e se reproduzir em um determinado ambiente, que é a famosa seleção natural. Para que ocorra evolução por um mecanismo variacional, os princípios de Darwin, né, hereditariedade e seleção devem se manter. Então, a evolução, evidentemente, um processo seletivo só pode produzir uma mudança na composição de uma população se existissem algumas variações entre os quais selecionar. Se todos os indivíduos forem idênticos, nenhuma intensidade de produção diferencial dos indivíduos poderá afetar a composição da população. Então tem que ser todo mundo diferentinho para ter essa seleção melhor aí. Além disso, a variação deve ser parte herdável, que é a reprodução diferencial entre composição genética e população. As espécies não só devem mudar, mas também originar novas e diferentes espécies no curso da evolução. E as variações herdáveis fornecem matéria-prima, né, para as mudanças sucessivas dentro de uma espécie para a origem de novas espécies. Okay? Evolução, então, na ilha de Galápagos, né, ele estudou bastante tendilhões, são diferentes de acordo com a ilha que moram, são diferentes morfologicamente, principalmente em relação ao bico. O bico modifica de acordo com a ilha por conta do alimento que eles vão comer. Então, ele selecionou 13 espécies, embora conhecesse apenas uma no continente dele, mas nessa ilha tinha essas 13 diferentes. Então tinha tendilhões que eram insetívoros, tá? Que comiam basicamente insetos. Aí tendilhões insetívoros, mas que comia algumas plantas. Então ele estava ali no meio, ó, entre insetos e plantas. Tendilhões herbívoros, que comiam alguns insetos. Então era para ser mais planta, mas comia alguns insetos ainda. E o tendilhão arborícola herbívoro, que só comia plantinhas. Tá? Mas estou aqui falando dos tendilhões. Aí vem as diferenças, né, entre Lamarck e Darwin, que é exatamente que a variação já existia, que o ambiente selecionava o tipo de adaptação, seleção natural, sobrevivência do tipo, beleza? Muito bem. E aí, então ele dizia, né, que Lamarck tinha aquela situação de que o ambiente, né, altera a forma dos indivíduos, né, qual é herdado, mas Darwin acreditava que a variação existia, tá, do ambiente selecionado, né, dependendo do tipo mais adaptado. Então, quanto melhor se adaptava, melhor. Então, tinha para Darwin, tinha as girafas com pescoço curto, né? Foi diminuindo a vegetação, que é para Lamarck, perdão, a visão de Lamarck. Então ele acreditava que tinha girafas eram de pescoço curto, e aí conforme foi acabando a vegetação por perto, elas foram esticando o pescoço para comer lá em cima, e isso foi dando essa característica de pescoço longo, e isso passou para os seus descendentes. Tá? Para Darwin, que aí é o correto, existiam girafas de vários tipos de pescoço. Pescoço curto, pescoço longo, pescoço médio, tarará. Conforme as plantinhas aqui em cima foram ficando escassas, né, diminuição da vegetação rasteira, a mortalidade de girafas de pescoço curto, sobrevivência das girafas de pescoço longo. Então, as que tinham pescoço curto não conseguiam se alimentar bem, porque acabou aquela vegetação rasteira, e elas morreram. Então, aquele que melhor se adaptou, né, conseguiu. O que não se adaptou, já era. Beleza? Teoria sintética da evolução. Agora a gente entra no neodarwinismo. Tá? Então, os fatores evolutivos aí do neodarwinismo, que ele trabalha a mutação gênica, recombinação gênica, migração e seleção natural. Tá?
Então, as teorias sintéticas da evolução ou neodarwinismo. Então, você tem lá a mutação, tá? A mutação. Essa mutação, ela vai gerar variabilidade. Essa mutação ela gera uma variabilidade junto com a recombinação gênica. Então, tem que ter a recombinação gênica. Essa recombinação gênica gera o crossing over, né, e a fecundação, tá? Então vai gerar o crossing over e a recombinação. Então junta recombinação gênica com mutação tem variabilidade. Essa variabilidade se junta com seleção natural, ou seja, uma variabilidade, mas essa variabilidade tem que ser boa para o ambiente, ou seja, tem que ter uma adaptação da população. Então, junta a variabilidade da mutação com a recombinação gênica, vem a seleção natural e vê se isso realmente é bom, né, se adapta bem ao ambiente, aí você tem uma adaptação da população. Tá? Então, você tem mutação, gera mutações, né, vão gerar variabilidade. Recombinação gênica, que é o crossing over, gera também variabilidade. Isso vem a seleção natural e atua sobre a variabilidade, e aí gera possibilita, né, a adaptação do ser vivo. Beleza? Então, os registros de Darwin e Wallace, né, têm sido confirmados pela ciência atual e ampliados pela descoberta. Então, o neodarwinismo é uma evolução do pensamento de Darwin, né, do darwinismo. Portanto, pode-se considerar, né, que os dois esses relatos constituem a base de elaboração da teoria da evolução moderna. Tá? Então, junta tudo. Darwin com evolução, né, estudos evolutivos e genética. Tá? Então, na teoria da teoria moderna ou sintética da evolução, Darwin não conhecia plenamente os mecanismos biológicos responsáveis pela diversidade biológica. Não tinha esse conhecimento ainda, né? Levou as críticas no cadizão, parará. Com o surgimento da genética, pôde-se ampliar os conhecimentos, tá, dos processos evolutivos entre 1930 e 1940. Então, a teoria sintética da evolução baseia-se em 3 fatores: mutação gênica, recombinação e seleção natural. Isso tudo vai gerar uma variabilidade genética. Beleza? E na seleção natural, para Darwin, né, todos os organismos lutam pela própria sobrevivência. Então, cada um faz a sua luta diária para sobreviver. Em alguns casos, né, mais evidentes, a presa luta contra o predador e o predador deve caçar com eficiência. Então, as presas cada vez se adaptam para melhor se desvencilhar dos predadores e os predadores têm que melhorar as suas técnicas de caça. Outros casos não são tão evidentes, né, disputa de machos por fêmeas, né, a vantagem do macho, né, sobre ser mais chamativo, plantas que competem com outras por melhores condições, umidade, nutrientes, umidade, tarará. Beleza? Então, em última análise, seleção natural significa reprodução diferencial. Os mais aptos vivem mais tempo, portanto, têm maiores chances de sua reprodução. Considera-se, né, mais aptos indivíduos que herdam combinações gênicas mais favoráveis à sobrevivência e à reprodução, levando em conta, né, o dado ambiental, um certo momento evolutivo aí. Portanto, o que fica gravado é seleção natural significa reprodução diferencial. Tá? E aí nós temos os tipos de seleção natural. A seleção pode ser dividida em 3 tipos: seleção estabilizadora, diferencial e disruptiva. Então o mecanismo é único, mas a mas a forma, né, é melhor compreendida. Tá? Então o mecanismo é único,
mas ela é representada dessa forma para ser melhor compreendida. Seleção é única, mas tem esses três tipos para diferenciar aí, beleza? Temos esses três tipos diferentes aí. Muito bem. Então tá aqui, ó. Aqui nós temos a população original, como é que ela ocorre, né? Indivíduos diferenciados, subiu, metade. Então os diferentões ficam nos extremos. Seleção direcional, tá? Aumenta a frequência de indivíduos nos extremos da curva, ou seja, aqui eu só tinha um, já aumentou, tá? E esse aqui também, ó, tinha um pouco aqui, ó, já aumentou aqui também. E o do meio já deu uma diminuída. Seleção estabilizadora, onde ele some com as pontas morrem e o meio se estabiliza. Beleza? E o meio se mantém vivo, tá? Ok. As pontas morrem, elas deixam de existir, ó. Morreu. E aqui se mantém, tá? E a seleção disruptiva ocorreu tipo uma divisa de ambiente aqui, e aí, né, as extremidades, os meados, né, se aumentam, tá? Aumenta a frequência de indivíduos dos extremos da curva normal, diminuindo a frequência dos intermediários, beleza? Assiste ao lá que fica mais bem explicado. Evidências da evolução, tá? As evidências da evolução. Ai. Então a gente tem o início aí com os fósseis, tá? Os fósseis, beleza? São restos ou vestígios de seres vivos que viveram em outras épocas. Então são essas coisas bonitinhas aí, né? Evidências paleontológicas, tá? Temos aí tipo insetos conservados em âmbar. Ele está lá no museu, né, da República Dominicana. Aquele filme do Jurassic Park, né, usou essa teoria aqui, né, do mosquitinho, estava preso no âmbar, ele foi lá, picou o dinossauro, colheu o sangue do dinossauro e morreu dentro do âmbar e ficou conservado. Eles pegaram o material genético do bichinho e fizeram dinossauro. Mentira! O DNA não vai durar tanto tempo assim, beleza? Impressão de uma trilobita em rochas. Trilobita é o bicho mais encontrado, tá? Trilobita é o que mais se encontra de fóssil. É mais fácil de encontrar trilobita. Tem muito fóssil de trilobita. Bom, então onde que é escrita, né, a história da vida na Terra? Então a história da vida na Terra é escrita nas rochas. Olha que bonitinho. E as rochas constituem o livro onde se escreve a história da Terra. Né? E os fósseis são as palavras. Olha que meigo. E nas rochas sedimentares, né, são frequentemente fossilíferas. São mais fáceis de fossilizar os bichinhos lá. Tá? Então, o que são fósseis? São espécies, tá, ó, que viveram há muito tempo em nosso planeta, há mais de 13 mil anos e que se encontram extintas. Então você tem aí os restos de seres vivos, organismos completamente preservados, vestígios de indivíduos, tá, dos seres vivos, tudo isso gera fósseis. Então pode ser restos, tá, dos próprios bichos, organismo completamente preservado, pode ser que preservou o bicho todo, ou vestígios de idade, um rastro, uma pegada, fezes, enfim, tá? Então aqui você tem as trilobites, que são animais marinhos, protegidos por uma carapaça muito grande, por isso que são mais fáceis de ser conservadas, beleza? Então essa aqui é a trilobita. Aqui é o caminho que ela fazia para se alimentar. E esse caminho, né, as cruzinas, né, as cruzinas,
que é um vestígio da alimentação dela, que também se considera um tipo de fóssil. Então, as etapas do processo de fossilização. Primeiro, um organismo tem que morrer, ele morre, o seu corpo começa a ser coberto por sedimentos, ó. O bicho morreu aqui, começou coberto por água, depois coberto por areia e tal e tal. Passa-se milhões de anos durante os quais se depositam várias camadas de sedimentos em cima do bicho e transformam em rocha consolidada, tá? E o bicho é transformado em uma rocha consolidada, tá? Vou pegar, sublinhar, não riscar o trem. E lentamente ocorre a mineralização, que é a dos ossos, né? O organismo transforma-se em fóssil, ou seja, vai trocar os elementos químicos do osso pelos elementos químicos da rocha. E milhões de anos depois, vai um grupo de paleontólogos desenterrar esses ossos fossilizados. Beleza, e assim que vai ocorrer a parada toda. Aí tem os tipos de fósseis e tarará que vocês vão procurar nas aulas, porque não vai dar tempo de falar. Já estou chegando no meu tempo limite aqui, faltam alguns slides. Qual a importância dos fósseis para a ciência? Né? Estudo da evolução dos seres vivos. Estudo dos fósseis permite verificar o passado dos seres vivos entre diferentes atuais. Como era o modo de vida desses organismos, como se relacionavam entre si, as causas da sua morte, extinção de espécies, né? São algumas das questões que os paleontólogos tentam responder através dos fósseis. Estudo da evolução dos seres vivos. Outra importante contribuição dos fósseis é permitir reconstruir a evolução das espécies do dia a dia. Então, um dos casos mais estudados é o do cavalo atual, bem estudado, que evoluiu a partir de uma linha evolutiva do Iracotherium, né? Um pequeno animal de 40 centímetros de altura que viveu há cerca de 60 milhões de anos. Então, esse bichinho aqui, tá? Esse bichinho aí, que seta mais feia, meu Deus do céu. Então, esse bichinho aqui, beleza? Esse bichinho aí deu origem ao cavalo de hoje em dia. Diz isso da seta. Qual a importância dos... então, nos estudos da evolução são importantes, né, os fósseis de transição. Isso é, aqueles fósseis que apresentam características dos dois grupos de organismos distintos. Por exemplo, nós temos o Archaeopteryx, considerado um elo de transição entre répteis e aves atuais. Então, esse bicho escroto aqui, ele é um elo de ligação entre esses bichinhos aí, tá? E aí nós temos o estudo da evolução do seres vivos. Existem alguns casos de organismos que se mantiveram quase inalterados durante muitos milhões de anos, uma vez que as formas fossilizadas, ou seja, muito tempo atrás para se virar fóssil ainda, né, são praticamente idênticas aos atuais. Então nós temos esses dois carinhas aqui, né? E quando você tem um indivíduo vivo representando que tem fóssil dele, então é chamado de fóssil vivo, tá? Que é o caso desses dois aqui. Que é o caso desses dois, né? Os fósseis vivos aqui, que é o caso do Selacanto, que é esse peixe escroto, e a Ginkgo biloba, que é essa plantinha aqui. Beleza? E é isso aí, pessoal. Com isso, tá? A gente termina nossa recuperação. E aí você se prepare, estude bastante para fazer a prova. Que eu não me lembro a data, se eu não me engano, deve ser dia 4. Deixa eu só conferir. Então, a recuperação, se não mudar a data, tá? Fiquem atentos no grupo, mas por enquanto, pelo cronograma que a gente tem, é pro dia 7 a prova. Beleza? Aí vai ser pelo Classroom, Google Forms, bonitinho, vão lá, respondam, tudo certinho aí, finaliza, beleza? E aí pro dia 16 de dezembro vai ser o exame final, também Google Forms, do mesmo jeito, tá? Então é isso aí, pessoal, fiquem bem, fiquem seguros e até a próxima.